Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá aqui sim pra falar sobre política. Logo de cara eu já sei que vai ter muita gente falando assim: foca em falar sobre grana, sobre mercado financeiro, fala de política aqui não, senão tu vai perder seguidor. Cara, eu não me importo em perder seguidor, tá? Eu só não posso deixar que as coisas aconteçam sem que eu alerte vocês e eu dê meu posicionamento, tá? Porque eu acho que quem não se posiciona não tem compromisso. Tem influenciador de finanças que faz indícios de que vai votar no Lula. Eu não acho isso admissível. Eu também não acho que me ausentar num momento tão importante como esse na história do nosso país é importante, tá? Tô aqui dando minha opinião porque eu acho que isso é relevante e importante não só pra mim, mas como para as futuras gerações e, consequentemente, pra mim também, beleza? Primeiro, vamos entender o cenário dessas eleições e por que elas estão sendo tidas como algumas das eleições mais relevantes da história do Brasil, né? Primeiro, a gente tem que entender o que tá acontecendo agora, tá? A gente passou por uma crise global, foi a pandemia aí em 2020, e muitos países sofreram com isso é fato. E na minha visão, como uma pessoa minimamente bem informada sobre economia, sobre macroeconomia, o Brasil foi um dos países que melhor se comportou perante a pandemia. Claro, o nosso Banco Central teve os problemas aí de ter abaixado demais os juros, mas logo depois eu acho que eles já perceberam e também já se adiantaram no movimento de aumentar os juros. E é por isso que agora, por exemplo, a gente está vendo o real se valorizando perante as outras moedas, mas ele também já tinha se desvalorizado muito antes. Mas o ponto aqui hoje é Bolsonaro ou Lula? E eu logo já digo, Bolsonaro, tá? Por quê, Vini? Pessoal, pra mim, não é só sobre política, tá? Eu tenho meus valores, eu não vou abrir mão deles. Eu sou um cristão e eu não posso falar que eu vou votar no Lula, que é um cara abertamente a favor do aborto, que diz que o aborto é uma questão de saúde pública. É um cara que diz que legalizar qualquer tipo de droga é uma questão de saúde pública. Pra mim, não é. Pra mim, isso não deveria ser legal. Mas isso é um valor meu. Você pode não concordar e ser, inclusive, a favor dessas coisas, tá? Você pode ser a favor do assassinato de bebês, que é o aborto. Pode ser a favor das drogas, você pode ter a tua teoria. Não me importa, tá? Inclusive, bota aqui nos comentários qual é a tua opinião. Não tô falando que eu tenha razão em nada. É opinião e, pra mim, é o que embasa as minhas crenças de vida. E só por isso já seria suficiente pra eu botar no Bolsonaro, tá? Sem contar com outros fatores. Quais fatores são esses, pessoal? Número 1, o Lula roubou o Brasil. Sim, o maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra foi o governo PT, que roubou milhões e milhões de reais da saúde. E sim, pessoas morreram por conta do Lula. E nem mesmo assim as pessoas o chamam de genocida, que é o apelido do Bolsonaro aí, pessoal que não trabalha. E provavelmente você conhece algum esquerdista, né? Eu estudei com várias pessoas que hoje fazem campanha pro PT. Mas é por isso, hoje eu sou milionário, eu tenho 12 funcionários, eu tenho empresa, tenho caralho, essas pessoas vivem às custas do pai. Então por trás de todo jovem esquerdista revolucionário, tem um pai de direita. E desde pequeno eu percebi isso. Eu já fui esquerdista, eu tinha um professor de história no colégio, que ele doutrinava os alunos e todo mundo era esquerdista, tá ligado? Eu também era. Eu achava maneiro, eu achava cool. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar e percebi assim, caralho, não é assim que o mundo funciona. Então, a base eleitorada do Lula é esse pessoal, funcionário público, é artista, essa galera que não trabalha, essa galera que não tá com a mão na massa e não tá todo dia aqui, ó, pegando ônibus, transporte público, pagando imposto. Pessoal, esse ano eu já paguei o quê? Uns 150 mil reais de imposto. E eu duvido que qualquer esquerdista de merda aí que fica falando merda na internet tenha pagado mais imposto do que eu. Ou seja, se o PT estivesse no governo, eu ia estar dando muito mais dinheiro pro próprio PT do que esse puto aí que fica falando besteira na internet. Acima de tudo, estão os meus valores pessoais que eu já falei. Número 2, eu trabalho, eu pago imposto. Então, antes de você vir me criticar por eu estar apoiando o Bolsonaro, quero ver se tu paga mais imposto que eu. Quero saber o que tu construiu pra sociedade brasileira. Quantos alunos você tem, quantas vidas você já transformou. Eu não tô falando isso pra me gabar, eu tô falando que é um resultado, algo prático, que mostra que eu não tô aqui só pra sugar do governo, pra falar isso e aquilo. Então, esses pontos, pra mim, já seriam suficientes, tá? Eu trabalho, eu sei o valor disso tudo. Eu estive na Europa e eu vi de perto o que é um país não ter um líder, tá? Que é um país fraco, com pessoas fracas de cabeça, que não trabalham, que vivem às custas do governo. Eu estive nos Estados Unidos 2 vezes agora em 2022. E, de novo, vi com os meus próprios olhos o que é um país que legaliza as drogas. Eu fui em Nova York, fui em Denver também, né? Em Nova York, eu vi muita gente fumando maconha na rua. E assim, se tu fumar maconha, o problema é teu, mas a questão é, diminui a produtividade do país. Pesquisa aí. Guerra do ópio na China. Todo mundo ficou maluco porque tava usando droga pra caralho e ficaram improdutivos, sacou? Enquanto isso, tem algumas nações, como Rússia, como China, se fortalecendo. E enquanto tá todo mundo aqui usando droga e falando de aborto, essas porra, eles estão lá construindo família, eles estão lá trabalhando, eles estão lá indo pra guerra. Então, com todos os defeitos da China e da Rússia, eles têm os valores inegociáveis deles, diferente da gente do Ocidente, que fica flertando com o comunismo. E daí, você vai falar, o comunismo não existe, pessoal. É só você olhar pra todos os países da América, né? Fora os valores morais que eu tenho diferente do PT, eu trabalho e eu pago imposto. Número 3, comunismo. Muita gente fala,
comunismo isso, é uma grande mentira, vocês ficam aí se iludindo. Porra nenhuma, cara. Olha a Venezuela, olha a Cuba aqui do lado, olha a Argentina. Pessoal, eu fui pra Argentina. Não sei se alguém que conhece Foz do Iguaçu, né? Eu já fui lá 2 vezes, que eu tenho inclusive alguns amigos lá, fazem trade também. E um episódio que eu fui na Argentina foi muito trágico. Inclusive, eu tava com a minha irmã e com a minha família, o pessoal começou a chorar. Porque a gente viu uma criança, tipo assim, uma criança mesmo de 5, 6 anos, pegando um pedaço de pizza no chão na rua e comemorando, saca? Tipo assim, porra, consegui achar comida. Se isso não te toca, você já não é nem mais humano, sacou? Tu não merece nem respeito de ninguém. Mas uma parada assim, aquilo me tocou pra caralho, de eu ver uma criança tendo que pegar comida do chão pra comer, sacou? Eu sei que essa é a realidade de muita gente, não só na Argentina, como também no Brasil. A questão é, a política de esquerda, ela tem uma filosofia de dar pro cara ser assistencialista, dar dinheiro pra caralho e não botar ele pra trabalhar. E o mundo não é assim, tá? As coisas não funcionam assim. Então, eu, Vinícius Penido, vou votar no Bolsonaro e digo pra você fazer o mesmo. É a única chance do nosso Brasil não ficar nas mãos de Estados Unidos, de europeu, que não quer porra nenhuma com a Amazônia nenhuma. Eles só querem tomar o que é nosso pra usufruir, pra usurpar dos nossos bens, tá? Então, se você se diz minimamente patriota e você quer o bem do teu país, se você não quer que as crianças brasileiras sejam assassinadas no ventre da mãe, se você não quer que famílias sejam destruídas por causa das drogas, se você não quer que roubem o seu dinheiro e fiquem mentindo pra você mais uma vez, só tem uma opção, tá? Que ela se chama Jair Messias Bolsonaro. E digo mais, tá? O Bolsonaro é sentido como um dos maiores líderes do mundo, tá? É claro, ele teve os erros dele. Não tô falando que o Bolsonaro é perfeito não, tá? Na verdade, ele teve muitos erros, principalmente durante a pandemia. Ele se mostrou um cara muito insensato com as mortes que estavam acontecendo em massa. Eu não tô falando que ele é perfeito, tá ligado? A questão é, ele é um exemplo sim de líder, ele é um cara com testosterona, é um cara que bota o pau na mesa e fala a verdade, se precisar ser dita, diferente de qualquer outro lugar do mundo. Joe Biden, que é um merda, o cara não consegue nem mandar, nele mesmo andando de bicicleta, no motombom. Porra, 5 presidentes da Europa renunciaram. Então, é assim, pessoal, é Jair ou já era, sacou? É a hora de você tomar vergonha na tua cara e votar. Dito isso, todo mundo já entendeu da importância de votar no Bolsonaro. Pelo menos a minha tese aqui eu consegui reforçar pra vocês. Mas tem um ponto que ele precisa ser dito aqui também. Que é, pessoal, beleza, a gente vai votar no Bolsonaro. Tô falando aqui isso e aquilo, caralho. Só que vocês não podem esquecer que a tua vida, se você tem YouTube, se você tem essa porra, dificilmente vai ser mudada por um político, tá? Eu tô falando aqui de uma questão social, uma questão geral. Agora eu vou falar de você, tá? Não é pra você falar assim, se o Lula foi eleito, não é pra você chegar no dia seguinte e falar assim, caralho, fudeu, vou morar em Portugal, vou pros Estados Unidos. Se tu puder ir, vai. Mas a questão é, a tua vida não vai acabar da noite pro dia. É um processo. Dificilmente muita coisa vai mudar se o Lula entrar, saca? Porque o Congresso agora é maioria Bolsonaro. Então, no pior dos casos, vai continuar tudo a mesma merda e você precisa agir. Se você não agir, você tá fudido. E, de novo, pessoal, de 4 em 4 anos tem eleição. Então, porra, de 4 em 4 anos não vai ficar nessa maluquice de falar assim, porra, se o Brasil perder, se tal pessoa entrar, se tal... Não, não fica nessa, porque senão tu vai cair em outra armadilha, que é de deixar todo o teu emocional e, de certa forma, todo o peso de todas as suas decisões nas costas de um político, tá? A mentalidade que você tem que ter é, foda-se isso tudo, eu vou ficar rico de qualquer jeito. Mas como cidadão e como pessoa, você não pode se abster e achar que nada vai mudar. Claro que vai mudar pra muita gente carente, pra muita gente que tá fudida, e é por isso mesmo que a gente não pode se fazer de cego, tá? Eu, Vinícius, vou votar no Bolsonaro, espero que ele ganhe de verdade. Eu acho que, com todos os defeitos dele, ele é o que mais se aproxima dos meus valores, conforme já disse, e eu vou fazer de tudo para que ele possa entrar aí no governo e fazer um governo minimamente bom. Ele tem uma equipe econômica boa e os próprios números do Brasil já dizem isso. Eu acho o Paulo Guedes um cara muito sensato, mas que ele não consiga se expressar muito bem. Fechou? Diz aqui nos comentários em quem você vai votar, se você acha que vai rolar fraude nas urnas, o que você acha que vai acontecer. Eu, Vinícius, no pior dos casos, eu sou cidadão europeu, eu pego minhas coisas e vou embora. Então, é isso, tamo junto, é só o começo. Não esquece de comentar aqui, deixar tua curtida e se inscrever no canal, fechou? Valeu!